controle de Deus. Olha o texto que nós estamos usando ali, ó. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Vamos começar no versículo 1, por favor. Gálatas 3, 1. Olha o que o apóstolo Paulo chama esta igreja. Ó Gálatas loucos, insensato é louco, sem juízo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Essa palavra fascínio vem do original quem te enfeitiçou, quem te embruxou, quem é que te fez uma mandinga? Se você for pesquisar no dicionário, você vai ver embruxamento, mandinga. Ele está chamando a atenção. Quem é que te fascinou? Pessoas ficam fascinadas por alguma coisa que houve, né? Quem é que te embruxou? Ó, quando alguém escuta Jesus já voltou, isso é um embruxamento, né, irmão? Isso é totalmente fora do que Paulo, do homem que foi ao paraíso, o nosso apóstolo, a quem nós imitamos e seguimos as suas regras e as suas doutrinas que veio de Cristo, as doutrinas de Paulo. Então ele diz: quem é que vos fascinou a vós outros? Quem é? Ele está perguntando: quem é que te embruxou? Antes, cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. 2. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito aqui em letra maiúscula, Espírito Santo, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selar. Então o Espírito veio pela pregação, não foi pelo cumprimento de lei, mas foi por ouvir a pregação. Sois assim loucos, insensatos, que tendo começado no Espírito, a obra do Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês querem se tornar perfeito, ou seja, querem fazer as obras da carne para agradar a Deus, para se tornar perfeito. 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes. Eles sofreram por defender no começo o evangelho da graça. Foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós. Deus opera milagres. Deus ainda continua operando milagres. Quantos acreditam nisto? Porque tem gente que diz que o tempo dos milagres já passou. Então, eu ainda estou lá no passado. Porque você é um milagre de Deus. A quem Deus fez milagre na vida? Então os milagres de Deus não passou. Aquele que, pois, que vos concede o Espírito que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele opera por você guardar a lei, ou ele opera porque você ouve a palavra da fé? A palavra da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé não serão, eles já são. Então não podemos dizer Deus te abençoe.
Pastor, mas 95% do povo que se diz evangélico, que se diz cristão, que se diz crente, eles dizem, repetem, e até tem uns que dizem que estão na graça, também continuam repetindo essa mesma expressão, Deus te abençoe. Isto é uma expressão do Antigo Testamento. Quem dizia isto era Moisés, que ele disse lá em Números, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor... Então isso foi uma expressão lá de trás. Tendo vindo Cristo, foi abolido tudo isto lá de trás. De modo que os da fé, diga, da fé, são abençoados. Diga assim, são abençoados. Diga, somos abençoados. Nós somos abençoados. Ou você é um abençoado, ou você é um amaldiçoado. Não existe abençoarei lá na frente. Ou é aqui, ou você não é abençoado. Ou você se considera abençoado aqui e agora, ou você é um amaldiçoado. Porque não existe uma bênção futura. A bênção já chegou. Você já é salvo. Qual é a maior bênção que você quer? Você recebeu a vida eterna. Teu nome está no livro da vida, ninguém pode tirar. O diabo não te toca, macumba não te pega, olho grande não te ataca, mal nenhum te acontecerá. Tudo que te acontece, acontece com a permissão de Deus e é para o teu aproveitamento. Você já quer aplaudir Jesus, né? Você também não é fácil, hein? Glórias a Deus. Todos quantos, pois, 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo quer dizer, sobre, há uma cobertura da lei. Então a pessoa está na lei, então ele está debaixo da lei, está protegido pela lei, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Olha aqui, se você estiver debaixo da lei, você está debaixo de maldição, porque está escrito. Não é porque Paulo inventou. Paulo falou, porque está escrito. O que está escrito? O que está escrito? Maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Diga, está escrito. Está escrito em Deuteronômio 27 e 26, não precisa ir lá. 27 e 26, está lá escrito. Depois você vai lá, você vai ver escrito. Paulo citou o Pentateuco, ou seja, os livros da lei, quando ele falou, está escrito. Paulo não blefava, Paulo dizia o que estava escrito. Então ele disse aqui, 11, é evidente que pela lei, diga assim, pela lei, quantos? Ninguém, diga ninguém é, ou ninguém é, nem ninguém será, não, ninguém é, porque a justificação já chegou, você já é, você já está justificado, amado. Eu e você, nós já passamos da morte para a vida, já passamos da condenação para a absolvição. Você e eu estamos absolvidos, nós não entraremos em juízo, nós não estaremos em julgamento, já fomos absolvidos, amado. Sabe por quê? Você recebeu a Jesus Cristo. Quantos receberam a Jesus Cristo? Quem recebeu a Jesus Cristo recebeu o perdão. Oh, glória a Deus. Eu amo essa palavra. Então ele diz assim, é evidente que, 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Diga ninguém. Por quê? Porque o justo viverá pela palavra, pela fé, pela palavra. Pastor, o justo viverá pela fé? Onde está escrito isto, pastor? Está lá escrito lá em Abacuque 2,4. Paulo estava recitando o livro de Abacuque. Está recitando 2,4. Então quando ele diz, o justo viverá pela fé, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Quem observa os preceitos da lei, pela lei viverá. E está escrito lá em Levítico capítulo 18, versículo 5.
Depois você vai lá e confere isso, para ver se não está escrito isso. Levítico 18, versículo 5. Anote e depois você confere. Então diz aqui 13. Achamos o 13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito aonde, pastor, isso? Está escrito em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Você vai lá ler, confere isto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar, porque está escrito. O que está escrito? Maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Então lá em Deuteronômio 21, 23, está escrito isso. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentis em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Eu disse na terça-feira passada, eu fiz uma apuração, uma coletânea do que quer dizer a palavra maldição. Maldição, maldito. Maldito é todo aquele, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então o que é o maldito? Maldito é quem carrega a infelicidade, é uma pessoa que está carimbada com uma maldição. Alguém que foi amaldiçoado. Maldito quer dizer quem foi alvo de uma maldição. Por isso que muita gente crê em maldição hereditária. As pessoas, é engraçado, né? Eu não sei por que a nossa natureza humana gosta sempre do que é ruim, se agarra muito naquilo que nos atormenta. Se você fala uma coisa boa para alguém, a pessoa dá uma risada agora, bate a palma e vai para casa. Aí você escuta uma notícia ruim, chora, fica triste e fica triste a semana toda, talvez o mês todo, talvez o ano todo. Como que a coisa ruim tem um efeito devastador, né? A notícia ruim, a palavra ruim, tudo que é coisa ruim que entra, que vem, ela parece que ela ocupa um espaço maior na nossa mente, parece que ela se instala, parece que ela vem de mala e cuia e entra e se instala. Eu quero te dar uma boa notícia, irmão. Ele se fez maldito em teu lugar. Irmão, você que não sei se você entendeu. O que quer dizer ele se fez maldição? Ou seja, ele levou a desgraça que eu estava condenado a viver nesta terra. Ele, por amor a mim, ele levou sobre ele. Essa palavra maldição quer dizer praga. Eu disse na terça-feira que Davi, uma das suas canções, das suas orações, ele dizia que praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Por que praga nenhuma chegará? Davi já estava no espírito de Davi, já tinha uma esperança futura, que haveria de acontecer alguma coisa que arrancaria de nós a maldição, a praga, a desgraça. Ou seja, maldição quer dizer pessoas infelizes. Pessoa que não tem dinheiro, ela diz que ela não tem dinheiro, ela é infeliz porque ela não tem dinheiro. Aí ela tem dinheiro, aí ela diz que ela é infeliz porque ela não tem marido. Aí ela casa, ela diz que ela é infeliz porque ela casou. Então a pessoa que está debaixo desse espírito, dessa sentença, então ela nunca será feliz. Por isso que você vê pessoas tem tudo, mas no fundo não tem. Tem tudo e vive como se não tivesse nada. Porque essas pessoas estão ainda debaixo do espírito da lei, sabe,
do fazer para receber, do sacrificar para Deus ter misericórdia. Olha, Deus só vai me livrar se eu fizer isto. Olha, Deus só vai me tirar da praga se... Não, mas se você recebeu a Jesus Cristo como teu Senhor, você está livre, porque é assim que diz a Bíblia. É assim que diz a Bíblia, não é como eu digo, é como diz a Bíblia. Então, quando ele diz que maldito, aqui está escrito aqui no 13, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Ou seja, ele se fez maldição. Irmãos, eu não consigo entender que amor é esse. É esse amor que nós temos que ter uns pelos outros. Fazer o bem, irmão, faça o bem. Não julgue, não condene, não diga que tu és melhor do que o outro, não digas que tu és mais santo do que o outro, porque a santidade de Deus está na igreja de Deus. A santidade de Deus está na igreja de Deus. A santidade de Deus não está naquele grupo. A santidade de Deus está na igreja de Deus. Ela está aqui um pouco reunida aqui hoje. Então ela está na igreja de Deus. Ele nos tornou. Foi Ele que nos tornou. Não é uma obra que eu consigo me tornar. Foi Ele. A igreja erra porque ela pensa que é a igreja que faz. Mas por isso que as pessoas não aceitam estar livre de praga. Não. Eu mereço essa praga, eu mereço, sabe, ter uma vida assim, sabe, essa desgraça, eu mereço. Você não merece. Se você merecesse, Jesus não morreria por você. Quem diz que não merece viver debaixo da bênção de Abraão, porque a Bíblia diz no 14, para que a bênção que foi sentenciada a Abraão, caísse sobre a igreja. Qual é a bênção que estava sobre Abraão? Todas as bênçãos, tudo que você imaginar que é bênção, estava sobre Abraão. Abraão foi abençoado, seu filho Isaac, seu neto Jacó, e foi embora. E chega aqui, ela chegou aqui porque Jesus chegou. Jesus veio e cortou o elo que nos ligava à maldição, aquelas leis que nós lemos lá em Deuteronômio 28, 15 em diante. Você participou comigo, você acompanhou. Então eu quero terminar dizendo à igreja do Senhor, Colossenses 2, glórias a Deus. Eu recebo essas palavras para a minha vida. Eu não sou maldito, eu sou um abençoado. Eu não sou um doente, eu estou curado pela chaga de Cristo. Eu não sou pobre, eu sou rico. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Deus não vai me faltar nada, porque eu tenho a bênção. Eu não estou debaixo de praga, nem de desgraça. Eu não estou debaixo de praga, nem de desgraça. Então eu não aceito essas desgraças de notícias que são faladas por aí. Eu ouço, mas não recebo isto na minha vida. Diga, não recebo. Show dos meus ouvidos. Show. Não recebo. Colossenses 2:13 diz assim, Colossenses 2:13, que diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Nós já estudamos sobre o que quer dizer quando ele diz vos deu vida. Ou seja, o nosso espírito e a nossa carne, a carne continua apagada, continua morta nos delitos, mas a Bíblia diz que o nosso espírito, ele deu vida. Por isso que você está aqui. Você só está congregando porque o teu espírito reviveu, foi reativado. Você lembra? Você quem lembra daquele perdido no espaço? Quem lembra? Daquele robô? Aí tirava lá o Dr. Smith, né? Tirava ele. Aí aplicava lá o aparelhozinho, ele pá. Então, você estava desligado de Deus te religou. Deus religou a igreja. Ele chama de reconciliação.
Então vamos lá. E a voz estava juntamente vos deu vida com ele, perdoando todos os nossos delitos. Diga, eu estou totalmente perdoado. Olha o teu irmão aí, fala, tenha coragem de olhar nos olhos dele, diga, você está totalmente perdoado. Você está totalmente perdoado. Você está totalmente perdoado. Jesus entrou na sua vida. É dele que nós queremos o perdão, amados. E ele já nos perdoou. Como é que eu sei que ele me perdoou? Porque a minha vida mudou, o meu comportamento mudou, minhas atitudes mudaram, as minhas ações mudaram, os meus pensamentos mudaram, minhas palavras mudaram, porque eu quero pagar isto com uma vida digna diante de Deus. O que ele fez por mim. E agora o 14, irmã. O que é que ele fez ali? Tendo, cancelou ou não cancelou? O que é cancelamento, pastor? Cancelamento quer dizer, tornando sem efeito tudo que era contrário a nós. Jesus entrou na sua vida. Não sabe como é que vive o povo que não conhece isso? Tem medo de tudo. Você era assim. Com sinceridade, você antes de conhecer a graça, quando você via lá, com todo respeito, quando você via um trabalho de macumba assim na esquina, sem você tinha que passar, você não fazia assim, dá licença? Quem fazia? Dá licença. Que medrosos. Eu também tinha medo. Como que a verdade chega à nossa vida, amado, causa um bem tão grande. Vamos dar um aplauso ao Senhor, irmão. Dá um aplauso ao Senhor. É isso. Tornando sem efeito. Ou seja, se aquilo que fizeram, já fizeram aqui, ó, a irmã Dulce é de prova. Dulce, estou falando verdade ou mentira? Quantas macumbas você tirou ali da porta ali? Um cara. Tinha alguma que estava lá, meu nome lá. A Bíblia diz que Jesus fez o quê? Cancelou, quer dizer, tornando sem efeito. Ou seja, tudo que fizer contra a tua vida não terá efeito. Ah, que legal. Que legal. Quem ama isso? Que legal. Você ama isso, irmão? Que legal. Você gosta disso, irmão? Eu gosto disso. Não posso mais falar nada. Acabou o tempo. Infelizmente acabamos o tempo. Sai pra lá, mosca. Você não é daqui. Aqui não é teu lugar. Dá o fora pra nunca mais voltar. Então, é a mosca, irmão. Assim seja, meu irmão. Assim disse o Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Não tem mais hora, não.